Olá, nós somos o grupo 6 da eletiva de Biologia e nessa apresentação a gente vai tratar sobre o experimento realizado em aula de espectro de luz e crescimento da planta. Esse experimento foi pensado depois da gente perceber no experimento feijão que a planta cresce em direção à luz. E a gente pensou, será que a planta seria capaz de crescer em direção à luz mais eficiente? Isso é, se ela pode escolher, diferenciar e escolher entre cores para crescer em direção, porque essa cor ou essa frequência de luz é mais benéfica para ela? E a gente tinha como hipótese inicial que a plântula inclina ou cresce em direção ao vermelho puro, porque é a que estimula mais hormônio de crescimento. A gente tirou essa ideia relacionando com fitocromos e coisas do experimento feijão. Só que isso é errado e a gente vai explicar depois por quê. E outra segunda parte dessa hipótese é que se na falta desse vermelho puro, a planta tende para o lado que tem mais dessa mesma cor. Material e métodos. Então, o que a gente fez foi o seguinte: a gente queria ver para que luz as plantas cresceriam, para que cor de luz. E aí a gente, para isso, pegou 3 caixas de papelão fechadas com tampa e fez 2 buracos nos lados opostos de cada caixa e alinhou as 6 plantas, as 6 mudas de rabanete, no meio dessas caixas, para que elas pudessem escolher entre um lado ou outra para se inclinar enquanto cresciam. Então, na caixa 1, a gente colocou de um lado luz vermelha, que a gente fez isso usando celofane vermelho, a gente cortou um buraco na caixa e pôs o celofane vermelho para a luz entrar vermelha. Do outro lado, escuro. Caixa 2, vermelho e branco. Caixa 3, azul e branco. E aí a gente mediria durante os dias de experimento para que quantas plantas estavam crescendo inclinadas para cada luz, ou se elas estavam ignorando a interferência de 2 luzes diferentes crescendo retas. Obviamente tivemos problemas com isso, porque a gente não conseguiu ir lá medir, só tivemos 3 fotos, mas foi isso. Essas fotos representam o resultado do crescimento das plantas em cada caixa. Considerando que a primeira caixa tinha um lado sem luz e um outro com luz vermelha, a segunda caixa tinha de um lado luz branca e do outro luz vermelha, e a terceira caixa tinha de um lado luz azul e do outro tinha luz branca. Todas essas fotos foram tiradas a partir do dia 16, sendo que as plantas foram plantadas, colocadas na terra, nos potinhos e nas caixas, no dia 13. Então as fotos são de. Todas começam a partir de 3 dias de crescimento, no dia 16 do 3. Na caixa 1, a gente pode ver que a maioria das plantas está crescendo para cima, mas algumas têm uma pequena inclinação para o lado escuro. Já no dia 18, uma das plantas tem uma leve inclinação para o lado vermelho, mas o resto continua inclinado para o lado escuro ou sem inclinação nenhuma. Enquanto só uma delas parece ter crescido mais do que as outras, e está mais inclinada para o lado escuro. No dia 20, a maioria das plântulas parece ter crescido mais do que estavam crescidas no dia 18, mas as inclinações não parecem ter mudado significativamente. Parece que ainda estão iguais ao dia 18. Na caixa 2, os potes foram colocados de um jeito menos ordenado e menos reto do que nas outras caixas, porque eles não estavam cabendo. Então isso pode ter afetado os resultados. Mas desde a foto do dia 16, a gente pode perceber que o crescimento delas durante 3 dias, que foram os 3 dias iniciais, do dia 13 ao dia 16, foi bem maior do que o crescimento inicial das plantas da caixa 1. Além disso, todas as plantas parecem estar inclinadas para o mesmo lado que é o lado de luz branca. E aí nos outros dias, que são os dias 18 e o dia 20, a gente consegue ver um maior crescimento das plântulas, mas não tem outras mudanças significativas. A inclinação delas também não mudou entre esses outros 2 dias. Na caixa 3, a gente consegue ver que no dia 16
também teve um crescimento superior ao que ocorreu inicialmente na caixa 1, o que é semelhante à caixa 2, só que diferente da caixa 2, apenas 3 plantas já estavam inclinadas em direção a alguma das luzes. Então, 2 estavam direcionadas para a luz branca e uma estava direcionada para a luz azul. E o resto ainda estava na vertical. Aí, para o dia 18, não teve muitas mudanças significativas, mas é só o crescimento em si das plantas. A inclinação continuou aparentemente igual. E pro dia 20, na verdade, teve uma mudança inesperada, que a inclinação de uma das plantas que inicialmente estava virada para o lado branco, ela virou para o meio, então ela não tem mais inclinação. E a gente não esperava que as inclinações fossem mudar para o meio. A gente pensou que elas só iam do meio para uma das luzes. Todas essas análises das fotos, elas foram interpretadas e sintetizadas nessa tabela. Então, todos os números que estão na tabela são correspondentes aos que eu comentei nos slides passados. Da quantidade de plantas que estavam inclinadas para cada lado e etc., como está na legenda. Além disso, a gente também sintetizou os resultados de uma forma mais visual, que são os gráficos, e isso ajuda a identificar mais facilmente a direção de inclinação predominante em cada caixa ao longo dos dias. Então, na primeira caixa, a maior parte das plantas cresceu em direção ao lado sem luz nenhuma, ou seja, o lado escuro. Na segunda caixa, todas as plantas só cresceram em direção à luz branca. E na terceira caixa, a maior parte das plantas ficou sem inclinação. Então, elas só cresceram para cima, ou seja, na vertical, ou para o próprio meio, assim, na horizontal, mas sem ir para nenhum dos lados, nem para nenhuma das luzes. E a gente usou o meio como forma de identificar as plantas que ficaram na vertical ou horizontal, mas sem se direcionar para nenhum dos lados que tinha luz, ou escuro, né? Que na caixa 1 tinha escuro, nas outras só tinham tipos de luzes. Então, o meio, as que não se direcionaram para nenhum lugar. E, além disso, os dados não são tão precisos, já que a observação foi feita a partir de fotos, e a gente sabe que muitas das plantas morreram durante o experimento, então talvez uma planta pode ter, por exemplo, morrido, e aí caiu para um lado, só que a gente não tem como saber se ela ou estava inclinada para esse lado, ou se ela tá, tipo, só morta, só caiu para o lado porque morreu, só olhando as fotos. Então, isso deixa os nossos resultados menos precisos, mas a gente quis identificar, por exemplo, as que podem ter morrido e estar para um lado porque morreram, como estar para esse lado mesmo, como se ela tivesse sido inclinada mesmo. Esse slide é sobre os usos experimentais que a gente acredita que interferiram na nossa obtenção de dados e logo também nos resultados e na nossa interpretação. Então, um deles foi o ensino à distância, que acabou fazendo com que a gente tivesse que analisar o experimento através das fotos que o Lucas mandou para a gente e limitou a gente também na coleta de dados, porque a gente não conseguiu ver todos os dias, só os dias que o Lucas conseguiu mandar. E especificamente na caixa 2, as plantas não estavam tão alinhadas, elas não estavam tão retas, a caixa era um pouco menor na largura, então elas ficaram meio espremidas, algumas plantas ficaram mais perto de certo lado, o que pode ter influenciado, a gente acredita que pode ter mudado os resultados. E também que a gente acha que algumas plantas morreram porque elas estavam muito caídas e teve uma planta, inclusive, que caiu em cima de outras plantas, o que, na verdade, deixa bastante claro que ela estava morta porque ela não estava nem para um lado da luz nem para o outro. E também as medidas de direção não estavam tão precisas porque a gente mediu qualitativamente, novamente porque a gente não conseguiu fazer essas medidas presencialmente. Bom, como já está nos slides anteriores, talvez o melhor fenômeno para explicar nosso experimento seja o fototropismo, porque ele se caracteriza pela a capacidade da planta conseguir se mover em direção a alguma luz para melhorar para ser mais eficaz o seu processo de crescimento.
E nesse processo a luz azul é particularmente mais eficaz, por conta dos fotorreceptores envolvidos nessa curvatura fototrópica, que são as fototropinas 1 e 2. E esse movimento ele ocorre por conta de hormônios chamado auxina, que eles causam esse movimento na planta, que nesse caso seria um movimento horizontal, porque ela é independente da gravidade, ela consegue se mover horizontalmente. Bom, interpretação dos nossos dados, do nosso experimento. Na caixa 1, as plantas deveriam crescer inclinadas para o lado vermelho, óbvio, porque era o único lado que fornecia luz para o ambiente. Porém, isso não foi observado no nosso experimento por conta de erros experimentais, provavelmente porque as plantas morreram, mas a gente não foi capaz de medir isso, porque, bom, quarentena, né? Caixa 2. Nessa caixa, segundo a nossa pesquisa, em que a gente descobriu que a luz vermelha não era a cor preferida das plantas, digamos assim, os rabanetes deveriam crescer em direção da luz branca, o que, por sorte, isso aconteceu no nosso experimento, não tivemos falhas nesse aspecto. E na caixa 3, os rabanetes, na verdade, a gente não sabe em que direção eles iriam crescer. Seria um ótimo experimento se a gente pudesse dizer isso, porque a gente queria descobrir se eles preferem a luz azul pura, que, baseado na nossa pesquisa, a gente sabe que é a mais eficiente no fototropismo, ou se ele prefere a luz branca, ou se não faz diferença, se cresceria reto porque prefere nenhum dos dois. Mas a gente não pôde medir isso. Enfim, o que nosso grupo conseguiu concluir foi que a nossa hipótese foi formulada de um modo errado porque a gente se baseou na ideia de os fitocromos como os agentes desse processo da escolha de luz, mas na verdade isso está mais relacionado a um outro processo que seria o fototropismo. Além disso, por conta dos erros experimentais, os fatores extraordinários como a gente ter que fazer a análise à distância por conta da quarentena, a gente teve muita dificuldade de interpretar esses poucos resultados que a gente conseguiu, e isso tornou esses resultados muito pouco confiáveis. Mas, por conta disso, o nosso grupo pensou numa nova proposta para o experimento, que seria usar a luz verde, vermelha ou azul em comparação com a branca. Então, a variável seria essas cores coloridas, e comparando com a branca, a gente poderia afirmar se a planta realmente escolhe crescer mais para o lado de alguma luz específica.